Olá, gestores e conselhos, sejam bem-vindos à continuação desse treinamento de RDQA e RAG. Agora a gente vai falar sobre o item 13, checar pendências. Esse item, ele é bem importante, tá? É um dos itens mais importantes que a gente tem, porque às vezes o gestor ou o conselho não entende por que o relatório não está sendo enviado. E é porque existem pendências, né? Só é permitido aprovar um relatório ou enviar um relatório quando as pendências estiverem ok. Então, esse aqui é um item bem relevante, tá? Então, tem que prestar bastante atenção para ele por causa disso. Vamos explicar como é que funciona para cada um. Aqui, na parte de checar pendências, a gente tem a parte do gestor, tá? Dentro dos itens 1 a 12, do RDQA e do RAG, o gestor ele tem dois itens, né? A gente tem três classificações, né? Antes de mais nada, a gente tem, ó, verde, quando o item foi preenchido, eu não tenho pendência. Vermelho, quando é um item obrigatório e ele não foi preenchido. Então, aqui, ó, mostra que no item 4, por exemplo, o gestor não preencheu a parte de análise, e aí ele tem que preencher, né? E o amarelinho é item opcional, não preenchido. Então, quer dizer, é um item opcional, ele pode preencher ou não, mas não gera uma pendência. Essas pendências, elas surgem no campo de análise e no campo de análises, né, de considerações. Então, ao final de cada item 1, item 2, item 3 do RDQA ou RAG, você tem lá no final um campo aberto para escrever, né? Tanto o gestor quanto o conselho. Então, quando eles não escrevem nada, é quando gera essas pendências aí, tá? Então, não são apenas os dados que precisam ser informados dentro de alguns itens lá do RDQA e RAG, mas também no final deles a explicação, os detalhes, enfim, né? Tem que ser preenchido tanto por parte do gestor quanto por parte do conselho. Então, aquele campo em branco para escrever, ele pode ser obrigatório ou não, tá? Então, no gestor, eu tenho os itens de identificação e de introdução como sendo opcionais, que não gera, caso ele não preencha, não gera pendência, tá? E os demais itens de 3 a 12, eles são obrigatórios, tá? Caso ele não preencha, ele não tem como encaminhar o relatório, tá? Então, olha só, quando o gestor ele sana todas as pendências, né? Ele é quando o botão enviar para o Conselho de Saúde vai estar disponível para ele. Então, caso eu tenha uma pendência aqui, ó, eu fico com alguma pendência, o botão não vai estar disponível para ele enviar, tá? Então, se eu quero ver por que não está enviando o relatório, porque lá no checar pendências é onde o gestor ele vai ver todos os itens, se está tudo preenchido, se está tudo ok, e é aqui, nesse item 13, que o gestor encaminha o RDQA ou RAG para o conselho. Quando ele encaminhar o RDQA, que vai abrir lá um campo para ele anexar o respectivo RDQA ou RAG, tá? O relatório físico digital, vamos dizer assim, né? Aliás, o relatório digitalizado, né? Então, ele vai ser depois desse botão, tá? Mas entender que esse botão é aqui nesse item que o gestor, ele encaminha o RDQA ou o RAG, tá? E só vai estar disponível se as pendências estiverem ok, tá? Quando o gestor, ele encaminha para o Conselho de Saúde, né, o RDQA ou RAG, vai aparecer para ele o status desse relatório. Por exemplo, ó, em análise no Conselho, e vai aparecer para ele fazer o download do relatório, né? O download desse relatório aqui, ó, desse relatório de tudo como ele preencheu. Então, ele pode gerar em PDF, pode baixar para ele em PDF ou em formato Excel, tá? Então, olha, ó, após o envio do RDQA e RAG pelo gestor,
o status do relatório vai mudar para em análise para o conselho. E eu vou ter a disponibilidade do arquivo em formato PDF e Excel, tá? Então, eu posso fazer o download do relatório aqui ou aqui, nesses botões. E aqui vai estar bem aqui à direita as pendências, ou o status, tá? Aqui é o perfil do Conselho de Saúde. O que é que eu tenho que me atentar a esse perfil do Conselho de Saúde? Então, olha só, o Conselho de Saúde, quando ele vai nesse item, checar pendências, né? Ele só tem apenas um item que é opcional, que é o item 2. Todos os demais itens, eles são obrigatórios para o Conselho fazer sua análise lá, tá? Não é possível aprovar um relatório quando houver pendências. Então, só vai abrir o campo para ele aprovar, né? Então, para o Conselho de Saúde, ele tem, 4 botões aqui, né? Quando ele aparece aqui em checar pendências, não. Vai aparecer aqui para ele no item 14, tá? Então, Conselho de Saúde, no item 14, ele vai ver, eu não consigo aprovar o relatório. Tá tudo aqui, botões desativados. Eu só posso retornar para o gestor para ajustes. Ele ainda tem como, né, nesse item ainda, visualizar o relatório, né? Aqui disponibiliza ainda, mas ele não tem como, não é possível aprovar o relatório enquanto eu tiver, ou reprová-lo, né? Enquanto eu tiver pendências. Mas onde é que eu vejo as pendências? Aqui no item 13. Então, enquanto o conselho tiver pendências, eu não tenho como enviar para o respectivo conselho, tá bom? Ou eu não tenho como aprovar o instrumento, tá certo? Então, é por isso que esse item a gente tem que prestar bastante atenção, tá? No próximo item, a gente vai falar exatamente sobre esse item 14, que é específico do conselho, só aparece apenas para o Conselho de Saúde, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.